Irmãos, bom dia, graça e paz. Amém. Eu estava lembrando quando eu ainda não era alcançado, não estava alcançado pela graça do Senhor, salvo em Cristo Jesus, na minha juventude, e eu gostava muito de jogar bola. E tinha uns times no bairro que jogavam domingo pela manhã, jogavam no domingo à tarde. E os que jogavam domingo de manhã geralmente era mais dentro da cidade. E os que jogavam à tarde era mais no interior, chamados por vereadores. Aí a gente ia para lá e tinha festa. E quando Jesus converteu o meu coração, eu não deixei de amar jogar futebol. Mas eu não tinha mais o desejo e o prazer de jogar, porque o meu desejo e o meu prazer era estar na casa do Senhor. E de lá para cá, irmãos, até hoje, esse prazer, esse desejo de poder estar na casa do Senhor. E hoje ainda mais pelo fato da compreensão do que significa estarmos juntos como igreja, o ajuntamento solene, o quanto isso é importante, irmãos, o quanto isso é prazeroso, e quanto o Espírito Santo nos enche de alegria. E é algo que a gente leva para a vida e cada dia vai desejar mais estar na presença do Senhor. Então, não deixei de jogar futebol. Nos domingos à tarde eu convidava as crianças, os adolescentes da igreja, com autorização dos pais, e geralmente tinha um campinho assim perto, tinha uma quadra, havia uma escola, a gente procurava o diretor, a gente conversava com as pessoas, e era aquela festa. Depois todo mundo voltava para casa feliz, se preparava para o culto à noite. Então, como é prazeroso servir ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, diante desses dias que nós não podemos estar na igreja, por conta das chuvas, das dificuldades que teve no nosso estado, também outros estados passaram por isso, mas louvado seja Deus por estarmos hoje na casa do Senhor, para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Podemos, irmãos, fazer isso pessoalmente em nossas casas, mas Deus não nos quer somente fazendo isso nas nossas casas. Tanto é que a igreja, quando começou em Atos dos Apóstolos, se reunia nas casas, no templo, e depois foi construído os templos, e a igreja, ela permanece em templo. Deus não está no templo, não é construído por mãos, mas Ele está em nós, não é? E a igreja sempre teve esse comportamento de vir à casa do Senhor, louvar o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu acho que esse salmo, um dos salmos belíssimos da palavra do Senhor, salmo de número 84, do verso 1 ao verso 12. Vamos fazer leitura alternada deste salmo. Um salmo que mostra o salmista com saudade do templo e até com um pouco de inveja dos pardais, né, que estavam sempre na casa do Senhor. Então vamos fazer leitura alternada desse texto, e depois vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Nessa oração de adoração ao nosso Deus, eu vou pedir a dois irmãos, não vou citar nome, dois irmãos que desejam de adorar o Senhor, vai estar fazendo isso, e depois eu farei uma terceira oração de adoração. Leamos a palavra do Senhor, saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos lábios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial e bênçãos cobrem a minha chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração.
escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois o dia dos teus lábios vale mais que rio. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da velha cidade. Porque o Senhor é Deus e o só e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nem o bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. No verso 2, a última expressão do verso, exultam pelo Deus vivo. Irmãos, a alegria de nós estarmos aqui é que nós estamos servindo a um Deus vivo. E ele também coloca outra expressão na casa do Senhor. Então, não é em nossa casa. Podemos sim, em nossa casa, adorar, servir, glorificar, mas ele está dizendo que está servindo a um Deus vivo. Quando nós somos acolhidos pelo carinho, e hoje é o dia dos namorados, né? Acolhido pelo esposo, pela esposa, pela namorada, ou até mesmo num convívio familiar, então nós sentimos acolhidos, felizes, né? Então o nosso corpo ele vai sentir as reações emocionais, a alegria, né? De ter alguém que nos ama, que nos quer o bem, né? Que deseja estar conosco. Então que alegria poder estar com Deus e Deus estar conosco nesse momento. Então dois irmãos, duas irmãs, alguém que sente desejo de orar ao Senhor, adorando o Senhor, e depois eu vou estar também fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, a ti seja tributada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, Senhor, principalmente em tua Pai que merece. Te adoramos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, com o propósito de louvar, de cultuar, de agradecer pelas bênçãos recebidas. Ó Pai, que privilégio nós temos. Fomos escolhidos por ti, Senhor. É uma bênção muito grande. Nós sabemos que tu estás aqui na tua casa, nos recebendo, nos dando alegria, nos dando um desejo maior de procurar sempre, Senhor, o que importa é te servir, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a não olharmos para os lados, mas olharmos para Deus. E deu seu Filho ali na cruz para a missão. Pai, qualquer circunstância nas nossas vidas, nós não possamos esquecer o preço alto que foi pago por nós. Ó Senhor, desperta a tua igreja, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos só para ti, Senhor. Ó Pai, louvado seja o teu nome, porque essa palavra que nós lemos nos conforta, que nos orienta, que nos ajuda. São tantas bênçãos, Senhor, muitas vezes estamos tão apegados às dificuldades, esquecendo de olhar o que tens feito conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a olharmos só para ti, a nunca esquecer da cruz. Obrigada, Senhor, por cada servo que está aqui esta manhã. Aceita, Senhor, nosso culto e a nossa gratidão e adoração pelo Deus vivo que nos aceita assim como nós somos, pequeninos, falhos, limitados, mas mesmo assim, as tuas misericórdias têm sido renovadas a cada manhã. Grande é a tua misericórdia, Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai. Abençoa todas as partes dessa escola dominical. Que saiamos daqui, Pai querido, diferente de como entramos. Que as tristezas, decepções não venham tirar a nossa alegria de estar na tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, graças te demos, Senhor, mais um dia. Obrigado, Pai, por ter tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Desperta mais uma vez o teu povo, Deus. Que
a tua presença em suas vidas, e o desejo autêntico de estar em tua casa de oração, para se reunir conosco, ó Deus, solenemente, e assim, ó Deus, engrandecer o teu santo e excelso nome, ó Deus. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada, por cada pessoa que estiver aqui presente, e abençoa também os que estão em casa, Senhor. Por algum motivo, ó Deus, estão sem poder ter a tua casa. Faz com que as coisas sejam resolvidas, ó Deus, em suas vidas. Ajuda-os em cada momento de suas vidas, Senhor. Faz com que teu Santo Espírito, Pai, nos incomode, para sentir a paz que só tu pode nos dar a nós. Ó Pai, graças te demos por tudo, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque até aqui tem nos ajudado. Amém. Continua conosco, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, maravilhoso Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor, porque tu nos tornaste teus filhos para a glória do teu nome, Senhor, para te cultuar, para te agradecer, porque tu és um Deus vivo e o Senhor nos traz para estarmos em tua casa, Senhor. Abençoa a tua igreja, dá a tua bênção, a tua paz, a tua proteção e ajude-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, sempre com um coração cheio do teu Espírito, da vontade de te servir, de servir ao próximo, Senhor, de poder glorificar o teu nome, porque tu és o nosso Pai, Pai de misericórdia, Deus de amor, e te louvamos por tudo. Nos ajuda no decorrer de todo este dia, Senhor, tanto agora de manhã, como também, ó Pai, no culto à noite, tudo seja para a glória do teu nome. Abençoa o teu servo, Senhor Deus, nosso pastor, dá a tua bênção, a tua paz na vida dele, da sua família, abençoando, Senhor, o pastor Paulo Freitas, pastor desta amada igreja. Obrigado por tudo e também graças te damos por esse dia, Senhor, que é um dia que se comemora, o dia dos namorados. É um dia, Senhor, que se comemora a felicidade de poder ter alguém e de poder também construir a vida com alguém. E tu és um Deus que nos fizeste para amar uns aos outros, para formarmos família. E te louvamos, ó Pai, porque essas famílias, muitas estão na igreja, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, glorificando o teu amor, porque eles sentem também o amor uns pelos outros. Glórias te damos por tudo, fica pois conosco, em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, glorificar o seu nome. Canto bem mais que tudo. Vamos cantar com bastante alegria e vigor. Bem mais que as forças, Bem mais que
na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, eu quero fazer uma leitura alternada com a igreja, do verso 1 até o verso 11. Romanos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos salvação e acesso pela fé, à graça da qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós somos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Poder sentar, irmãos. Eu quero meditar nessa manhã, nesse texto, e quero estabelecer o seguinte tema: as provisões que Cristo gera em nossa vida pela sua salvação. Vejam, as provisões que Cristo gera em nossa vida pela sua salvação. Irmãos, nós sabemos que as provisões de Deus, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual, é sempre uma bênção. Quando as coisas vêm de Deus, elas suprem, elas são maravilhosas, porque seja no sentido material, nós vamos nos sentir contentes pela graça e a bênção de sermos providos por Deus. E no aspecto espiritual ainda mais, porque quando Deus provê espiritualmente para nós, como no texto aqui especificamente, Ele proveu para nós a salvação. Mas é interessante porque nessas provisões que Deus, aqui no capítulo 5, que Paulo fala na Epístola aos Romanos, essas provisões, elas podem ser bem claras, e é interessante porque essas provisões, nesse texto, ela vai se basear em quatro situações, e essas situações nós vamos ver daqui mais um pouco. Então, o apóstolo Paulo escreveu esta epístola logo no início do capítulo, nós percebemos isso, mas é interessante porque também lá no capítulo 16, verso 22, nós vamos ver que essa epístola teve, não foi Paulo que escreveu, quem escreveu foi Técio. Técio era uma espécie de escrivão. Aparentemente Paulo estava com a vista cansada, e aí ele foi aquele que escreveu. Inclusive ele faz uma saudação também à igreja, né? O apóstolo Paulo permite a ele essa graça, né? Essa comunhão de poder se referir à igreja, saudar
à igreja. E essa epístola ela é escrita nos anos 57, por ali, né, do início da era cristã. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele era tão missionário e ele tinha uma vontade tão grande de que o reino de Deus crescesse cada vez mais, que pessoas fossem convertidas, que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, e o desejo dele era uma parceria com a igreja para que ele pudesse chegar até a Espanha, para ali também pregar o evangelho do Senhor. Então isso deve nos motivar, isso deve nos animar como servos de Deus, de ver um homem que Deus usou tão poderosamente, escrevendo doutrinas tão profundas, e tudo isso para mostrar o amor de Deus. Aqui mesmo no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, da Trindade. Como é que essa Trindade age por nós, como é que essa Trindade ela vem para nos livrar do pecado, da maldade, e nos fazer ser dele, né, de Deus, para a sua glória, e para sermos sal e luz e bênção para as nações. Então é uma coisa maravilhosa, irmão. É algo que isso deve mexer profundamente com a nossa vida. Nós como filhos de Deus, lendo a palavra do Senhor, especificamente o apóstolo Paulo aqui, veja a forma como ele trata, a forma como ele mostra como Deus é. E é interessante, irmãos, porque nós temos no amor que Deus nos concede, o amor humano, não é? Quando as pessoas elas estão fazendo algo por nós, que a gente sente aquilo, a gente vibra com aquilo, a gente deseja aquilo. A gente vê até mesmo os animais que nós criamos, né? Quando nós damos carinho, aquela alegria quando nos vê, né? Às vezes assim, o cachorro mesmo, né? Quando a gente chega um pouco distante, ele tem um faro muito aguçado, ele já vem ali para a porta, já fica feliz, contente, porque o seu dono chegou, aquele que lhe dá comida, aquele que lhe dá o carinho, o amor. Então Paulo está mostrando aqui para a igreja de Roma, tentando fazer essa parceria, né? E são vários os servos que, juntamente com Paulo, quando Paulo escreve, estão ali colaborando com esse trabalho, o trabalho da igreja, o crescimento da igreja, o crescimento que a luz do Senhor pode trazer às trevas, porque somente o Senhor pode dar vida, somente o Senhor pode exercer essa graça, e Ele exerce essa graça através da igreja. Então, as provisões de Cristo que gera em nós a vida para a sua salvação, ou seja, para a nossa salvação, aliás, tem 4 aspectos aqui que o apóstolo Paulo fala: é justificação, regeneração, adoção e santificação. E é interessante porque eu fiz um quadro aqui, porque primeiro, antes de nós vermos a justificação, regeneração, adoção e santificação, nós temos que ver o nosso estado antes. Então, o nosso estado antes era de uma velha situação, nós éramos um velho homem, ou seja, nós éramos um homem que éramos culpados diante da lei, e o capítulo 5 vai mostrar isso. Sendo nós culpados diante da lei, ou seja, a lei ela era boa, né? Mas a lei ela sempre apontava as nossas falhas, e como sendo nós falhos, não podendo cumprir a lei, então sempre nós estávamos com dívidas. E os cultos que se faziam no Velho Testamento para aplacar a ira de Deus, então para expiar o pecado do povo, então nós vivíamos nessa situação. E dentro desse aspecto dos gentios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a lei ela mostrava e cobrava isso de nós. Daí então vem a solução de Deus. E qual a solução de Deus? A justificação. Somos justificados. E é interessante, irmãos, porque aqui existe um resultado na vida do homem dessa justificação. E esse resultado é a declaração que somos justos. Nesse aspecto aqui, existe um papel de Deus. E o papel de Deus aqui é que Deus era juiz. Era aquele que dava a sentença. Se nós pecamos, então nós somos culpados. Mas agora somos justificados, somos justos. Deus, que é o nosso juiz, Ele traz para nós uma nova posição. Então estamos diante de Deus numa nova posição. No aspecto da regeneração, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então somente Deus, pelo mover do seu Espírito, pode regenerar o homem.
pode tirar o homem da situação de morto espiritualmente, ou até mesmo se o homem estivesse morto, como nós vemos no Velho e também no Novo Testamento. Jesus ressuscitou mortos, né? Como o caso de Lázaro, o filho da filha de Naim, né? daquela senhora que era viúva. Então, mortos espiritualmente, agora nós somos regenerados. E é interessante porque o resultado da regeneração é uma nova vida. E aqui o papel de Deus não é mais o papel de juiz, mas ele é o papel de criador. Então, o resultado disso é que, pelo poder de Cristo, Deus está nos reconciliando. Então, Paulo está explicando só aqui nesse texto essas bênçãos que nós recebemos, que são geradas em nós para nossa salvação, sem contar com toda a parte doutrinária de Romanos e a parte prática também do relacionamento da igreja, do relacionamento dos irmãos, que a gente vai encontrar isso muito no capítulo 15, no capítulo 16. Então, veja que um outro aspecto aqui é o aspecto da adoção. E no aspecto da adoção nós éramos inimigos de Deus. Então, pelo pecado de Adão, todos nós pecamos. E é isso que ele vai dizer também do verso 12 até os demais versículos do capítulo 5, nessa relação de Adão que pecou e de Cristo que vem e nos salva. Então nós fomos adotados, e o resultado dessa adoção é que agora Ele nos fez filhos de Deus. Veja como é uma mudança tão radical, como é algo tão expressivo. E nessa relação de filhos de Deus, agora Paulo está mostrando Deus não mais como juiz, não mais como criador, mas agora como pai, a qual os seus filhos se relacionam com Ele. E o resultado dessa relação é o privilégio que temos como filhos de poder nos relacionar com o nosso Pai. E o último aspecto aqui, que ele fala da santificação, nós vivíamos na escravidão do pecado. Então nós não tínhamos impulso para a glória de Deus, para reconhecer o amor de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus faz por nós. Então nós estávamos mortos no nosso pecado. Então Ele vem e Ele nos santifica, e a santificação gera em nós a libertação espiritual. Então, libertos espiritualmente, nós não estamos mais amarrados por nenhuma corrente do diabo, da carne, do mundo, e agora nós temos prazer em Deus, prazer nas coisas espirituais do nosso Pai. E aqui é interessante porque Deus não é mais nem juiz, nem criador, nem pai, mas agora Ele é o galardoador. Ele está nos presenteando, Ele está nos recompensando. Nós que antes não tínhamos nada disso, agora em Deus nós somos agraciados. E é isso que Paulo diz para a igreja em Roma, e ele continua dizendo para a igreja nos nossos dias. E aí, irmãos, nessa nova situação, a bênção que vem é a bênção da possessão. Nós somos propriedade de Deus, nós somos abençoados por Deus. A prosperidade de Deus acontece na nossa vida, tanto prosperidade material, como principalmente prosperidade espiritual. Todas as pessoas, irmãos, que passaram por essas lutas durante esse período dessas chuvas, com certeza Deus é gracioso e Deus há de restituir, porque Deus ele trabalha no coração da humanidade, não é hoje, já é de muito tempo. Tantas outras tragédias já se passaram, tragédias naturais, como tragédias provocadas, né? E Deus vai restaurando, Deus vai ajudando e dando experiência para que o homem possa cada dia estar mais atento, mais alerta, tanto com os fenômenos naturais, como também com a própria maldade que o homem sem Deus ele ainda pode fazer. Mas é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala de justificação, ele vai mostrar alguns aspectos importantes aqui. Não feche a sua Bíblia, veja aí que um desses aspectos importantes dessa relação da justificação é a paz com Deus. Então, não somos mais inimigos de Deus, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas agora temos paz com Deus. Essa paz, às vezes alguns irmãos dizem assim, paz do Senhor. E eu lembro, uma vez eu estava em Caruaru, e um presbítero estava na porta, ele era sempre muito alegre, e ele disse, paz do Senhor, irmã. E ela disse, paz do Senhor só se for para você, porque eu não estou em paz, eu estou em conflito com a minha família, a minha filha. E começou a dizer um monte de coisa na porta da igreja, ali o povo passando e olhando o que está acontecendo, e o presbítero calmamente ouvindo aquela irmã desabafar,
E quando ela desabafou, o irmão abriu a palavra do Senhor e disse: olha, quando nós falamos que nós temos paz com Deus, é porque a ira de Deus não está mais sobre nós. Então a irmã pode se colocar diante de Deus e pedir que Deus resolva os conflitos de sua família, os conflitos pessoais, porque Ele nos ouve, porque nós temos agora acesso a Ele. E veja que a palavra do Senhor, logo no verso 1, ele diz: pois mediante a fé que Deus nos deu, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que aquela irmã era nova convertida, não tinha ainda profundidade de conhecimento, de experiência com Deus, mas nós que temos conhecimento de Deus, sabemos que as lutas e as provas são muitas, mas nós temos um Deus que nós temos paz, porque Ele produziu essa paz através de Cristo, da justificação, e agora por meio dele, de Cristo, essa fé que Ele nos concede, podemos estar diante de Deus com essa paz. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo, falando sobre a justificação, ele vai falar também da esperança, quando ele fala aqui no verso 2, por diante, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Veja, agora nós temos paz, nós temos acesso, antes não tínhamos nada disso. Então Paulo está explicando, mostrando essa relação de um Deus vivo, de um Deus santo, e o que Ele produziu por nós, o que Deus gerou em nós, no sentido da nossa salvação. Acesso pela fé a esta graça, que é um favor de Deus, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, os irmãos sabem que ele passou por muitos problemas nas evangelizações, no trabalho missionário. E Paulo, em alguns momentos, quando ele escreveu, ele disse: olha, você está contente em toda e qualquer situação. Irmãos, está contente em toda e qualquer situação só se nós estivermos firmes em Deus. Porque numa situação de caos, de desesperança, a esperança vem porque nós temos um Deus vivo que vem para nos socorrer no tempo certo. Ele não falta, ele vem no tempo certo, não é no tempo que nós queremos, não é no tempo que nós marcamos, mas ele vem no tempo que é o tempo do consolo, do conforto, da restituição. Deus, ele faz assim. E é interessante porque ele ainda continua dizendo o seguinte no verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Alguém olhando assim pode até dizer: como é que eu posso me alegrar? Como é que eu posso exultar em Deus diante das provações, das tribulações? Porque tribulação é uma coisa ruim. Tribulação é uma coisa que mexe com o nosso emocional, com o nosso espiritual. Tribulação é uma coisa que nos traz, às vezes, angústias, dificuldades materiais e outras coisas mais. Mas é interessante, irmãos, porque aqui nós também podemos lembrar do apóstolo Pedro. Pedro, capítulo 1, verso 6 a 8, eu vou só ler aqui o verso 6, que Pedro ele vai usar a expressão exultemos, né? E ele diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Veja, como é que eu posso sentir alegria, como é que eu posso exultar, ser feliz diante das provações, sejam elas quais forem. Eu não sei quais as provações que alguns irmãos estão passando. Sabemos que algumas pessoas evangélicas e não evangélicas, irmãos nossos e pessoas que são conhecidas nossas, estão enfrentando dificuldades por conta das chuvas. Essas dificuldades ainda vão estar se resolvendo e elas às vezes são lentas em alguns aspectos. Outros estão chorando a morte dos seus entes queridos, famílias que praticamente morreu todo mundo e ficou um. É como aquela história, ficou só um para contar a história. Irmãos, olha, e diante disso tudo, dessas situações todas, quando nós conhecemos a palavra de Deus, seja o apóstolo Paulo falando, seja Pedro falando, nós somos abençoados e agraciados por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso resulta em aspectos positivos, isso resulta em experiência, isso resulta em nós glorificarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Não é simplesmente algo que acontece de forma forjada, mentirosa. Eu estou alegre porque eu estou sofrendo. Não, eu estou alegre porque sei que Deus há de me livrar desse sofrimento. Eu estou alegre e estou feliz porque eu tenho esperança. E há daqueles que não têm esperança.
Porque sem esperança, irmãos, nós não temos condições de sobreviver. Veja quantas pessoas, às vezes, nos países, alguns países aí fora, hoje não se fala muito na questão de suicídio, mas suicídio acontece todos os dias. São pessoas que perderam a esperança, a vontade de viver. Então, quando nós estamos em Cristo, temos esperança da sua glória, então exultamos. Se aquele problema não é maior do que Deus, que aquela situação de luta, de dor, de sofrimento, Deus é maior, e Ele chegará com a sua bênção, com a sua graça, e Ele está nos dando firmeza, Ele está nos dando esperança, Ele está fazendo com que o seu Espírito age em nós de tal forma, que nós vamos estar acreditando: o Senhor vem. O choro pode durar uma noite, mas o Senhor vem. As lutas são muitas, mas o Senhor vem. E é isso que a igreja, essa esperança que a igreja precisava transmitir também para todos em sua volta. A esperança em Cristo, que Jesus nunca deixou de avisar para a igreja que no mundo nós passamos por aflições, por lutas, tem de bom ânimo porque eu venci. Até o próprio Cristo foi e avisou isso. Então veja que vai produzir resultados que são resultados positivos. E é interessante porque esses resultados positivos acontecem a partir do verso 5, quando ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então Jesus disse: olha, eu vou, lá em João no capítulo 14, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou preparar um lugar para vocês. O Espírito Santo vai ficar. Então capítulo 12, capítulo 14, 15, 16, ali o Espírito Santo vai vir, e o Espírito Santo o tempo todo vai trabalhar na vida da igreja até a volta de Cristo, para que a igreja não abandone o Senhor, para que a igreja continue firme na graça do Senhor, lembrando as verdades do Senhor. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus, a primeira pessoa da Trindade, nos reconciliou. Ele não nos abandonou, mesmo diante da nossa fraqueza, do nosso pecado. Ele nos deu no seu Filho a salvação pelo seu sangue derramado por nós. O seu Filho morreu, ressurgiu, foi assunto aos céus, e nos deixou o Espírito Santo que nos acompanha. Então, como seríamos nós se nós não tivéssemos essa força, esse poder do Espírito em nós? E diz a palavra, Paulo claramente: não nos confunde, nós não somos confundidos. E é interessante, irmãos, porque tanto no capítulo 9, verso 23, se você quiser ver aí, capítulo 9 do texto de Romanos, verso 33, ele vai dizer o seguinte: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será o quê? Confundido. O mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo odiou a Cristo. Lá em Pedro, no primeiro capítulo de Pedro, tem lá também essa mesma referência. Então, Jesus Cristo, ele é pedra de tropeço para muitos. Sabe por quê? Porque eles rejeitam a Deus, porque eles não querem saber de Deus, porque eles desprezam a Deus. Mas aqueles que amam o Senhor são aqueles que creem. E aqueles que creem são agraciados e não se confundem. E essa força, e essa graça, esse poder supera qualquer situação. Lázaro estava morto. Marta foi ter um encontro com Jesus, e Marta disse: Senhor, se tu estiveste aqui, então ele não teria morrido. Se credes, verás a glória de Deus. E ela demonstrou fé. Eu sei que lá no final, e Jesus disse, não era no final, no período da ressurreição, mas seria o agora. Se creres, verás a glória de Deus. Então Jesus vai até o túmulo de Lázaro, e Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro vem para fora. Esse poder não é encontrado, irmãos, em nenhum governo. Esse poder não é encontrado em nenhum ser humano na face da terra. Esse poder é encontrado pela graça e o poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos pessoas próximas de nós, às vezes distantes de nós, sofrendo, chorando, dando entrevista dos seus parentes que morreram com o coração dilacerado. Pessoas que dizem: olha, eu lutei tanto para conseguir esses móveis, essas casas, e agora não tenho nada.
Mas quando nós temos a esperança, nós olhamos pela fé e olhamos como se tudo tivesse ainda melhor do que foi antes, porque cremos que Deus, no seu tempo, de acordo com a sua vontade, Ele fará a obra. Ele constrói aquilo que nós precisamos, irmãos. E aí Paulo está pregando essa mensagem, mostrando que esse amor não confunde. Então os irmãos precisam ser alimentados pela palavra. Isso não é uma coisa falsa, passageira, porque aqueles que experimentam, eles dão testemunho disso. Eles mostram o quanto Deus é verdadeiro, é vivo, o quanto Deus age na vida de cada um deles. E esses resultados positivos, irmãos, são resultados que geram esperança. Ainda no capítulo 10, no verso 11 de Romanos, veja que ele vai de novo reafirmar essa mesma verdade. Capítulo 10, verso 11, ele diz: porquanto a Escritura diz, Cristo é o Verbo encarnado, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E aquilo que Deus diz se cumpre, o Filho do Homem voltará, todo olho verá, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Veja, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será o quê? Confundido. Nós não confundimos o acesso à paz que temos em Deus, nós não confundimos a esperança que temos, mesmo diante de toda e qualquer situação de tragédia. Vejam os hinos que nós cantamos, vocês sabem, muitas vezes os irmãos postam a história do hino. A história do hino 118, se paz é mais doce, se me deres gozar. Veja o quanto aquele homem sofreu, mas Deus produz, irmãos, Deus transforma, como transformou a vida de Jó, como transformou a vida de muitos outros. Deus continua transformando, agindo poderosamente. E aqui no verso 8 ele vai falar do propósito de Deus. Ele diz assim no verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. O próprio Deus provando para nós o seu amor. Irmãos, nós sabemos o que é amor. Paulo descreveu muito bem o que é amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, não é? O amor passa por todas essas circunstâncias. E se fôssemos falar hoje no sentido de namoro, lá em Cantares, quando fala do amor, não é? E ele mostra, mesmo que perdesse tudo, mesmo que não tivesse mais nada, mas o amor é restaurador. O amor traz esperança. O amor, e esse amor de Deus, ele age por nós, para nós. E ele diz assim: de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por nós porque nós tínhamos algo para oferecer. Cristo não morreu por nós porque nós poderíamos fazer algumas coisas. Tem alguns que acham que são, né? Tem alguns que acham que são. Tem alguns que estão, eu estou cooperando com Deus como se Ele estivesse fazendo aquilo por si só, e os outros não tivessem, porque não tem condições. Mas Deus mostra em todos os momentos que nós somos agraciados com a fé, com os dons e talentos. Tudo vem de Deus e é pela glória dele que nós oferecemos. E tudo quanto é feito porque Deus deseja que seja feito. E se eu e você não desejarmos fazer, então Deus vai agir em nós e vai nos impulsionar a fazer, como ele fez com Jonas. Jonas vivia uma situação difícil. O povo de Nínive, que Deus mais tarde destruiu, porque era um povo perverso. Deus não destruiu a primeira geração de Nínive, porque tinha muitos que não sabiam discernir a mão esquerda da mão direita. Provavelmente pessoas que eram crianças, pessoas que Deus poupou, não só elas, mas por conta delas poupou toda a nação. Não é fácil o inimigo vir e saquear, não é fácil o inimigo se colocar e lhe fazer cair ali, prostrado, sofrendo, amargurado, porque você não tem força, você não tem como vencer. É como aquele aspecto de Golias diante do exército de Deus, afrontando constantemente. Deus vai levantar um Davi para mudar a história. Deus, ele na sua escritura, e Paulo está escrevendo aqui de forma bem enfática: Cristo morreu por nós, e nós éramos pecadores, nós não tínhamos condições.
E Davi olha e diz: aquele gigante está afrontando o exército do Deus vivo. Então, irmãos, eu tenho orado constantemente para que Deus, pela sua graça, porque somente pela sua graça, desperte para que possamos a cada dia desejar mais para a glória dele, fazer mais para a glória dele, porque ele nos vocacionou, nos chamou. Ele não chamou os governos, não chamou as entidades que tem por aí, são muitas, eles têm outros papéis. E alguns dos papéis deles são até papéis distantes daquilo que Deus quer. Mas Deus nos chamou para fazer a sua vontade. E é interessante para nós concluirmos, que nós vemos aqui, e concluindo com o verso 10 e o verso 11, ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não seremos salvos pela vida de ninguém, mas pela vida de Cristo que foi dada por nós. São muitos irmãos que estão ensinando e mostrando coisas que são contrárias à vontade de Deus. E dizendo: olha, nós produzimos vida porque aquele rapaz estava ali sem esperança. Nós não produz, quem produz vida é Deus, porque essa vida é vida para a eternidade, essa vida é vida para superar as lutas, os problemas, as dores dessa terra, na esperança do Senhor. E ele diz no verso 11: e não apenas isto, mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ele fala muito na justificação, da reconciliação, mas ele fala nessa atitude de nós nos gloriarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor. Irmãos, quando nós encontramos força pelo poder do Espírito Santo para nos alegrar diante de Deus. Não encontramos força em nós porque nós não temos condições de termos força. Nós ficamos vencidos diante de muitas circunstâncias, mas diante do poder de Deus, podemos dizer como Josué e Caleb: a terra é boa, Deus nos deu a terra, tem gigante, mas nós vamos lá. E o povo todo ficou amedrontado porque tinha gigante. Irmãos, o mundo está cheio de gigantes. A cada dia, os gigantes que se levantam contra Deus, contra a palavra de Deus. E aí nós precisamos nos alegrar porque a força vem dele. E aí, irmãos, quando nós, com essa força que vem de Deus, e agimos para a glória de Deus, nós vamos olhar: Senhor. E aí podemos ficar alegres, mas Jesus vai nos chamar a atenção. Quando ele mandou também os discípulos de 2 em 2, quando eles voltaram, eles disseram que os demônios estavam sendo expulsos quando eles falavam no nome de Jesus. As pessoas estavam sendo curadas. E Jesus disse que enquanto eles faziam aquela obra, Jesus estava ali orando, porque o diabo estava tentando atrapalhar. Então Daniel, quando orou, Deus mandou a bênção. Mas os anjos do mal, eles ficaram emperrando para que a bênção que Deus mandou para Daniel chegasse. E Deus mandou o seu exército para ir lá e resolver. Não é somente as questões que a gente vê pelos olhos humanos. Nós somos o povo que crê. E o Satanás, a carne e o mundo, eles estão constantemente lutando contra Deus, contra os filhos de Deus, contra a igreja de Deus. Mas os anjos de Deus que estão ao nosso redor estão lutando por nós. E Cristo, irmãos, e aí a parte prática que o apóstolo Paulo vai dizer é que Adão pecou, e vieram muitas consequências por conta do pecado de Adão, mas ele mostra agora Cristo como o segundo Adão. A parte prática, do verso 12 até o verso 21, ele vai mostrar aquilo que em Adão nós perdemos, mas aquilo que em Adão, segundo Adão Cristo, nós recebemos. E vejam como Deus é maravilhoso. Então, concluindo, irmãos, eu quero só ler o verso 20, que diz assim, para nós concluirmos: sobrevindo a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, essa ofensa ela foi avultada, né? Então nós somos perdoados e agora nós temos, irmãos, a graça, que é uma graça que ela é abundante nas nossas vidas. Precisamos tomar posse, irmão, dessa graça abundante.
Sexta-feira eu estive no culto de oração lá da Igreja Presbiteriana de Sucupira. Toda sexta-feira eu vou, dirijo o culto de oração. E a palavra de Deus que eu trouxe para aqueles irmãos e irmãs, ali foi a Pedro, 1 Pedro capítulo 2, ali nos versos 9 e 10, e eu fiz referência ao sacerdócio real. E disse para a igreja, para os irmãos que foram orar, exerçam o seu sacerdócio real. É real, é da realeza, porque Deus é rei, Jesus é rei, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E é o poder que Deus dá à igreja e a vocação que Deus dá à igreja. E se a igreja não exercer isso, o mundo vai a cada dia estar crescendo, porque a igreja não se opõe às trevas, porque a igreja não luta contra as trevas. Então, se nós nos calarmos, então as pedras vão clamar. Se nós não agirmos como Deus quer que hajamos, então nós vamos ficar, irmãos, cada vez mais encolhidos. Igreja precisa saber e entender que o poder que Deus dá é o poder dele, e que nenhum demônio, nenhuma treva, nada do mal pode vencer o poder que Deus tem e o poder que Deus dá, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu quero que você saia nessa manhã feliz e contente por essa graça, as provisões que Cristo gera em nossa vida pela sua salvação. Somos salvos não apenas para nós mesmos, mas para sermos servos de Deus. E como Paulo, que desejava alcançar um lugar onde ele pudesse continuar pregando o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. E todas as vezes que nós saímos de nossa casa e nós estamos vindo para a igreja, de alguma forma nós estamos pregando o Evangelho. Porque um vizinho, uma pessoa próxima, uma pessoa que nos vê chegar na igreja, vê esse livro de capa preta conosco, vai dizer assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma serva de Deus. O poder de Deus está ali. E eles reconhecem que há um Deus. E nós não podemos, irmãos, deixar de anunciar a palavra de Deus. Viver em comunhão, viver nessa relação com Deus, nessa relação uns com os outros, e ao mesmo tempo pregando o Evangelho. E dia a dia o Senhor vai acrescentando. É necessário desejarmos estar na presença de Deus, ter esse acesso em Deus, porque a fé provoca isso. Eu sei, irmãos, que a Bíblia mostra, já desde a queda do homem até os nossos dias, que às vezes passamos por abatimento, dificuldades espirituais. A igreja enfrenta lutas, enfrenta provas, às vezes enfrentamos os desânimos da família, às vezes enfrentamos um monte de coisas. Mas essas coisas todas, se nós estivermos firmes no Senhor, não é por nós, não é pela nossa força, mesmo na nossa fraqueza, o Espírito Santo há de mostrar que nós não somos confundidos quando nós firmemente nos gloriamos do Senhor. Deus vem, Deus age, Deus faz, é Ele que realiza. Abacuque disse: mesmo que o fruto da oliveira minta e não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. São muitos os textos que nos chamam a nos alegrarmos no Senhor. Jesus na cruz, não é que ele estivesse alegre ali, mas ali ele estava cumprindo o propósito de Deus, e em todo o tempo ele estava mostrando aquelas palavras da cruz, e ele dizia: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E no final ele entrega o seu Espírito e ele diz: está consumado. Então, irmãos, nós precisamos agir para a glória de Deus, com o coração cheio de alegria, mesmo enfrentando as lutas e as provas. Não é fácil, mas é possível, porque é Deus quem nos faz ser assim. Não é a nossa força, o nosso braço, o nosso bolso. Veja, irmãos, nessa pandemia, as pessoas ricas nem puderam dizer assim: o Brasil está com pandemia, eu vou me embora para os Estados Unidos, eu vou me embora para tal canto, porque eu tenho dinheiro e vou viver lá, e lá vai estar tudo bem, até resolver essa pandemia. Não, essa pandemia chegou em todos os lugares, e essa pandemia fez com que muitas pessoas nem pudessem viajar, quem estava lá ou quem estava cá. Mas aqueles, irmãos, que estão em Deus, e que buscam em Deus, Deus os usa como instrumentos para a sua glória. Amém. Que Deus abençoe a igreja, que nós possamos caminhar sempre na direção da glória de Deus. Essas são palavras de vida, a palavra do Senhor, as Escrituras são palavras de vida. Vamos nos colocar em pé
e vamos cantar, né, o hino que está aí no nosso boletim, Belas Palavras de Vida. E depois nós vamos fazer oração. Os irmãos também podem trazer aqui seus dias de oferta. E depois nós passamos para a escola dominical. Cantemos, pois, belas palavras de vida. São essas palavras que Deus vai colocar em nosso coração. Graças te damos pela igreja presente, Senhor. Graças te damos pela igreja que não pôde estar aqui. Alguns irmãos estão enfermos, estão em suas enfermidades. Alguns irmãos têm compromisso, outras atividades. Que o Senhor esteja com eles, abençoando em tudo em nome de Jesus. Mas também, Senhor, quero te pedir para aqueles irmãos que poderiam estar aqui e que não estão, que o teu Santo Espírito, Senhor, só o teu Santo Espírito pode, ó Pai, constranger. Só o teu Santo Espírito, ó Deus, pode despertar para que o teu servo, a tua serva, possa sentir o prazer de vir à tua casa, para se encher dessas palavras de vida e para sair, Senhor, como sal e luz para fazer a tua obra. Traz o teu povo, Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Fica, pois, conosco, perdoa-nos, tem misericórdia de nós e nos alegra sempre o coração diante das lutas e das provas que enfrentamos como pessoas humanas que somos. Mas somos também do Senhor e temos o teu poder, que é o poder espiritual, de fazer muitas coisas acontecerem para a glória do teu nome, porque é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor deseja, como diz as Escrituras, e é em nome de Jesus que nós exultamos. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Vamos